essa discussão não tinha chegado exatamente às arquibancadas. Mas ontem, depois de uma derrota num jogo mata-mata muito importante, a gente vai discutir os desdobramentos dessa derrota, com o Luciano sendo o jogador mais discreto, para dizer o mínimo do time, tendo ficado até o final, é outra polêmica, essa discussão chegou às arquibancadas. Né? Não digo que a paciência de todos os São Paulinos se esgotou, mas sabe aquelas derrotas, gente, que o futebol coloca vilões, né? Ontem o Morumbi elegeu um vilão, né? E foi o Luciano pela derrota contra o Atlético. O Lucas perdeu o gol, o auxiliar do Zubeldia não substituiu, o Rafael não foi na bola, o Arboleda não alcançou, mas o vilão da noite de São Paulo 0 Atlético 1 foi o Luciano. E a sua opinião, então, Arnaldo, ele segue intocável nesse time titular, tem que revezar ou merece ir para o banco de reservas? Sobre a enquete, assim, eu acho uma pena, depois nós vamos discutir também esse tópico, que o Zubeldia não esteve presente na coletiva. Essa pergunta foi feita, de certa forma, para o Max Cubeiras, ele não indicou. A resposta dele foi: Luciano e Lucas podem jogar juntos. Foi a resposta dele. Na minha opinião, ele não pode mais ser titular absoluto do time, mesmo com a ausência do Ferreirinha. Eu acredito que essa conversa aqui, se o Ferreirinha estivesse bem, o Rato estando bem, ela estaria até em outro nível. Né? Talvez ele nem fosse o titular ontem. Mas agora eu acho que essa discussão, ela cabe, o revezamento ou a perda da titularidade absoluta, eu acho que ela é uma questão para as próximas partidas, para essa sequência fora de casa, mesmo sem o Ferreirinho. Boa. Renan, sua opinião sobre a nossa enquete do dia? E se você acha que é isso mesmo, o Luciano foi o vilão de ontem? Tá mutado, Renan. Desculpa, primeiramente, boa tarde, Éder, boa tarde, Arnaldo. Eu não acredito nesse negócio que o Luciano foi o vilão no dia de ontem, na noite de ontem, na verdade. Ele teve ali um lance que foi decisivo para sair a falta, ele escorregou, né? E aí há também a infelicidade. Ele foi muito mal no dia de hoje, mas não o vejo como vilão. Agora, quanto à enquete, e a minha resposta vai ser bem curta e grossa. Para mim, ele tem que ser reserva. Para mim, ele tem que ser banco. E eu vou explicar o porquê. Porque você tem que privilegiar o seu melhor jogador. Não deslocar o seu melhor jogador para outros jogarem. Porque é o que acontece no São Paulo hoje. Mas para o Luciano jogar, o Lucas joga na direita. Só que daí saiu o Ferreirinha, tem que colocar o Rato. Só que o Rato só joga pela direita. Aí então coloca o Lucas lá na esquerda. Opa, peraí. Você está falando isso com o seu melhor jogador? Não, ao contrário. O seu melhor jogador tem que ser posicionado aonde ele mais rende, aonde ele melhor rende. Onde mais rende o Lucas, na minha opinião, é ali centralizado, naquela posição que eu não sei qual que é o nome dela direito. O Arnaldo pode me ajudar. Eu não sei se é meia, se é segundo atacante, se é meia atacante, mas enfim, ali o Lucas rende mais. Mesmo quando ele não joga nessa posição, como jogou contra o Vitória, as melhores jogadas dele são por aquele setor, quando ele consegue girar e ir por dentro, ir pelo meio do campo, né? Em direção ao gol. Ali ele é muito bom, ele é muito forte, ele é muito rápido, ele tem muita qualidade técnica com a bola nessa alta velocidade, o que não é fácil. Ontem ele só conseguia ser parado com faltas, certo? Portanto, hoje, em função do Lucas, que é o melhor jogador do São Paulo e um dos melhores do Brasil, na minha opinião, o Luciano tem que ser reserva. Por quê? Ele também não consegue jogar dos lados. Ele não consegue jogar como extremo direito, na posição que hoje joga o Rato, ou na extrema esquerda, onde jogou o Ferreirinha, o Lucas tem jogado. Ele não consegue exercer essa função. Portanto, na minha opinião, hoje ele teria que ser reserva. Tá certo. Deixa eu registrar a participação do Bruno, que está falando de diretoria incompetente, quase 60 dias de janela aberta, nada de contratar um lateral esquerdo e um volante. A gente vai falar sobre isso já já. Para o Fábio Milson, falando que ontem não era um jogo para o Luciano, e perguntando do William Gomes, que foi muito pedido ontem e não entrou. Já vou perguntar
para os nossos parceiros a opinião deles sobre essa questão de apenas uma substituição ontem, né? O Igor Brunelli está por aqui, o Jorge Granado, Andréia, falando que o culpado do gol, Rafael, e dá uma cornetada aqui no Rafael, mão de alface, todas que vai pro gol entra. Calma, torcedores, calma. Cláudia falando banco nele pro Luciano. E a Aline falando que quer o Luciano de titular, com 3-5-2. O Lucas no meio, Caleri e Luciano no ataque. Ô, Arnaldo, o que faltou ontem pro São Paulo? E já a sua opinião sobre essa questão de apenas uma substituição num jogo como foi o de ontem. Vamos lá. Esse pós-jogo é um dos mais saborosos, né? Dos últimos tempos. Acho que é jogo grande, teve muito detalhe. Teve acho que a conotação emocional do jogo, que a gente discutiu tanto aqui, né? Evidentemente teve, da chegada, recepção. 5 jogadores do São Paulo, né, estão no funeral foram ao funeral do esquerdo. Então, eu acho que teve esse componente diferente, sim. Mas acho que quando a bola rolou, o que mais me surpreendeu, Éder, o que faltou ao São Paulo, a sua pergunta, acho que faltou ao São Paulo um pouco mais de precisão, né? Eu sempre entendi o Atlético como o pior dos adversários do São Paulo. Não à toa o São Paulo não ganha do Atlético desde 2020. É um time que a era Hulk parece não encaixar, né, com o São Paulo. O São Paulo não ganha do Hulk. Né? O Hulk voltava justamente nessa partida. O que mais me surpreendeu, a disciplina tática do Atlético. O Atlético defendeu ontem de uma forma que ele não tinha defendido até então na temporada, com seus principais jogadores, inclusive os atacantes, jogando defensivamente. O Arana não passou do meio de campo, O Paulinho ficou preocupado com o Rafinha, em vez de ser o contrário. O Scarpa com o Wellington. O Bobadilha, Renan, teve marcação individual, a primeira vez na vida que aconteceu isso. O Alan Franco do Galo marcou o Bobadilha individualmente. O Milito conseguiu fazer. O Saravia marcou o Lucas, dando bordoada para lá e para cá o tempo todo, perdia e dava porrada. Então o São Paulo conseguiu, com o Lucas e com o Rato, que fez um ótimo jogo, levar vantagem nas marcações individuais só com esses dois. Luciano foi engolido pelo Otávio, Bobadilha teve dificuldade, mas Lucas e Rato jogaram, cara, desde o primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Caleri melhorou, conseguiu encontrar a posição, o São Paulo melhorou também. Aí, Éder e Renan, é aquele jogo, e eu vou entrar no negócio das substituições. Eu acho uma discussão muito fértil, porque, assim, você tinha 38 minutos do segundo tempo, quando o Rafinha lançou o Caleri nas costas do Alonso, o Caleri jantou o Alonso, podia ter passado, preferiu chutar, o Everson fez uma grande defesa, 38 do segundo tempo, tinha sido a melhor chance do São Paulo. Aí você me pergunta, quais eram as trocas do jogo até então? Só uma, o Milito tinha tirado o Bernard, estava exausto pelo Igor Gomes para marcar. Nem o Milito tinha mexido, nem o São Paulo tinha mexido. O São Paulo continua sem mexer. Aí saiu o Alonso nesse lance machucado. O Atlético fez a segunda por lesão. Aos 42, o Bobadilha vai no fundo, cruza na cabeça do Lucas, na pequena área, sem marcação. O Lucas perde um gol praticamente feito. O que eu quero dizer? Que o melhor momento do São Paulo no jogo foram os 15 minutos finais do jogo, quando o Atlético se cansou, os jogadores do São Paulo ainda tinham os principais energia e o São Paulo não fez o gol. E aí, numa bola parada, o Renan descreveu, o Luciano escorrega, tem a falta, aí segundo pau, o Arboleda perde o tempo, o Rafael fica e tal. Então, era um jogo muito de detalhe. Eu acho que era um jogo de poucas mexidas. Não de 5 mexidas, mas também de nenhuma mexida. Essa é a situação. Para mim, esse é o lance, né? Essa é a bola, o Renan joga, eu só observo. Essa cavada do Scarpa, a cavada de frente de um jogador, o goleiro com a visão toda, quando ele cava, a bola faz aquela trajetória, boa parte dos goleiros já antecipa o movimento e está socando essa bola, está saindo no bolo. Mas o Rafael está lá pregado na linha do gol. Né? Eu acho que aquela saída contra o Palmeiras, numa bola lateral diferente, que rendeu o gol do Palmeiras, vai custar o Rafael a sair numa próxima bola. Viu? Mas o que eu digo
o que eu não concordo com a questão das mexidas é a falta da troca do Luciano, que estava muito abaixo dos outros. O Wellington, lateral, ontem teria feito sua pior partida, não estava tão bem. Talvez a segunda troca fosse a do Wellington. Mas como é que você ia tirar o Rato do jogo? O Caleri, o Lucas, o Bobadilha? Como se o São Paulo tivesse 5 jogadores melhores e com mais energia no banco para. Eu, sinceramente, as melhores oportunidades do São Paulo tendo ocorrido na parte final. O São Paulo tem próximo. Esse lance é o do Lucas, né? É incrível. Caleri, vem o Bobadilha. Ó a canhotinha dele, Renan. Vai no fundo, sem peso. Faz. Isso era 42 no segundo tempo, gente. Se essa bola entra e não tem o gol do Atlético, pô, insistiu bem, insistiu com titulares até o fim. O futebol é assim, cara. E aí eu dou um dado para vocês completarem sobre as substituições. Eu fiquei chocado, vou até ler para vocês para não falar besteira. Os 3 jogos dessa temporada, nos 3 jogos em que o São Paulo mais demorou a fazer uma substituição, né, foram Atlético Mineiro, a primeira substituição foi aos 90, Bahia, também no Morumbi, a primeira substituição foi aos 84, Bragantino, também no Morumbi, a primeira substituição foi aos 80. Aí eu vou fazer uma parte e jogo para vocês. Goleada para o Vasco. O Zubeldia mudou o sistema e estica os titulares até o final em todos os jogos, se você reparar. Então, o que levou o São Paulo até aqui, agora está jogando contra ele. Sabe o que aconteceu nesses 3 jogos? Atlético Mineiro, Bahia e Red Bull Bragantino? O Zubeldia não estava no banco, estava suspenso. É isso que eu ia falar. Contra o Bahia era o Maxi. O Bahia era o Maxi e contra o Red Bull era o Carlos Grueso. Onde eu quero chegar? Aquela impressão que o técnico fica falando com o auxiliar e tal, na hora da ação, é quem está ali no banco. Na hora da troca. Então, assim, talvez se o Zubeldia estivesse, uma ou outra troca tivesse acontecido antes, porque esses números aqui mostram, né? É os 3 jogos em que ele não estava presente em casa. Então, são detalhes importantes no mata-mata, cara. São detalhes muito importantes. Ontem, eu acho que ele fez falta antes, durante e depois para apimentar a nossa resenha do dia seguinte com as explicações, com a questão das trocas, com a questão do Luciano, né? E ele vai ser julgado na segunda-feira, hein? Segura, pela expulsão contra o Atlético Paranaense. A expulsão contra o Goiás, ninguém viu sentido, né? Ele meio que entra no campo para tentar separar a briga e aí ele é expulso. Então, essa foi a mais sem sentido desde que ele chegou. Tem bastante gente culpando o Rafael aqui no chat, a Andréa Lima principalmente, mas o Alexandre Carlos também já concordou com ela. Eu não sei se o Rafael conseguiria sair dessa bola. Me parece que ela vem tão macia, tão difícil de saber que hora que ela vai cair. E tinha muita gente na frente dele, né? Não sei se ele chegaria nessa bola, não sei se eu concordo com a crítica ao Rafael. O Jardineiro Investidor está perguntando se o Dodô ex-Santos não serve para o São Paulo. Bom, ele voltou para o Santos e não serviu pro Santos na Série B. Então acho difícil que sirva para o São Paulo agora. Mas, enfim, o São Paulo segue procurando. A gente vai falar sobre isso depois. Eu quero colocar o jogador misterioso, que eu não coloquei no começo do programa, e aí depois eu jogo para o Renan também falar sobre essa partida. Mas vamos colocar o nosso jogador misterioso. Deixa eu pegar a primeira dica aqui. Nosso jogador misterioso de hoje, e a primeira dica é: começou a jogar em um time que o São Paulo recentemente eliminou. Não vou falar competição, mas começou a jogar em um time que o São Paulo recentemente eliminou. Tá fácil ou tá difícil? Difícil para mim ainda. A sua dica não me diz nada. A dica é difícil, né? É que a segunda dica é muito boa. Então, pela essa imagem, eu acho que eu estava nesse jogo e eu tenho uma impressão, mas agora eu vou precisar da segunda dica mais para frente. Essa sua segunda dica só me confundiu. Tá, vamos seguir. Ô, Renan, eu vou registrar depois a participação. Tem bastante gente no chat. O pessoal do chat, a gente está com 1000 ao vivo. Deixa o like também pra gente. Deixa aquele like fortalecer pra gente dar já informações que vocês tanto querem de mercado da bola aí. A gente tá com
pouquinho like em 1000 pessoas na live, não faz sentido. Deixa o seu like aí pra gente, vota também na enquete do Luciano. Chamem parentes e amigos, né? Oi? Chamem parentes e amigos pra live. Isso, também. Chame todo mundo aí pra live. Ô Renan, tem bastante gente chutando. Mas vou te falar que já tem gente acertando, tá? Ô, louco, rapaz. Já tem gente acertando. Ô Renan, eu queria te perguntar, da perspectiva de um cara que já esteve ali, tanto como titular quanto como reserva, o que o jogador que tá ali no banco sente quando um jogo chega no apito final e só fizeram uma substituição? Não sei se isso já aconteceu com você, porque na sua época eram 3 substituições e não 5, então geralmente as 3 eram feitas. Mas o que passa na cabeça ali do cara que tá sentado no banco e ficou ali sentado inteiro, o jogo inteiro no banco, o time não ganhou, ele não entrou. Como é que é? Eu fico imaginando, assim, não, até sei o que passou na cabeça do Eric, o que passou na cabeça do William, o time precisando de mudar a rotação, porque apesar do que o Arnaldo falou ser verdade, obviamente, ele dificilmente erra ou mente. O final do jogo não erra muito. Foi que o São Paulo teve as melhores chances, certo? Mas precisava de uma outra rotação. Eu achei o São Paulo um pouco moroso ontem, sabe? Não estava com intensidade na troca de passes. Enfim, era jogo para o Eric e para o William Gomes. Apesar de eu ter gostado muito do jogo do Rato, eu achei que lá mais para o final do jogo caiu um pouco o rendimento físico dele, o que é normal. Era também a oportunidade do Eric entrar, né? Eric e William e centralizar o Lucas. Eu teria feito isso. E também teria feito a alteração da saída do Bobadilha e a entrada do Marcos Antônio. Por quê? Como mais leves, né? Exato. E porque, como o Arnaldo falou, o Bobadilha recebeu uma marcação individual. O que para um jogador dessa posição Porra, ele fica completamente perdido quando um volante recebe marcação individual, porque ele não sabe a forma de se posicionar, de se movimentar para receber a bola. Meias, eles até estão acostumados a isso, receber marcação individual em algum momento, e eles sabem se posicionar, sabe abrir na zona morta e deixar espaço para os outros jogadores. Volante nunca recebe marcação individual, portanto ele fica meio perdido. Eu teria feito essa alteração também, a entrada do Marcos Antônio, que dá um ritmo, uma dinâmica de jogo muito grande e quebra de linha, né? E quebra de passe. Ele passa normalmente, ele dá 2, 3 toques na bola e sempre com passes verticais, sempre, na maioria das vezes, com passes para frente. Então, eu acho que o São Paulo precisava disso ontem também. E quanto ao Rafael, ele faltou, na minha opinião, para ele leitura de jogo. O que eu quero dizer com leitura de jogo? O posicionamento do corpo do Scarpa não era de batida rápida, de chapada, como a gente gosta de dizer. Ele foi posicionado para dar a descascada, aquela cavada, né? Aquela cavada no segundo pau. Eu acho que faltou essa leitura para ele, e como o Arnaldo bem disse, ele estava sem confiança, ele está sem confiança de sair por causa daquele jogo contra o Palmeiras. Faltou essa leitura para ele já dar um passinho, 2 passinhos curtos para o lado direito para atacar a bola. Na minha opinião, era sim possível ele fazer a saída. Era sim possível ele fazer a saída. Só que essa falta de confiança, essa falta de leitura no gesto técnico, no posicionamento do corpo do Scarpa, fez com que ele ficasse ali. Porque quando o Scarpa vai para a bola, a gente sabe muito bem que é um jogador que bate muito bem na bola, né? Aquela chapada, né? Quando ele traz ali da direita para a esquerda, ele chapa muito bem. Só que ele não foi, o posicionamento do corpo, como ele correu para a bola, não foi para chapar. Aí sim ele tinha que permanecer no campo, no gol. Mas ele não foi para chapar, ele foi para cavar, para descascar, como a gente gosta de dizer, descascar a bola lá no segundo pau. E foi o que aconteceu e ele não teve essa leitura para sair na bola. Mas eu não qualifico isso como uma falha. Porra, o Rafael falhou nesse lance. Eu não consigo dizer isso. Mas o que eu consigo dizer que foi uma falta de leitura dele para interceptar esse cruzamento do Scarpa.